Eu sei. Eu sei exatamente como é deitar a cabeça no travesseiro e sentir aquele aperto no peito pelo que vem amanhã. O medo do futuro, do julgamento, o medo de não ser bom o suficiente. Isso cansa, eu sei. Mas você não foi feito para sentir medo. Você não foi feito para viver com o coração acelerado de preocupação. Existe um caminho simples para você vencer o seu medo, ter coragem e seguir em frente e recuperar o seu ânimo ainda hoje. Deixe a sua certeza sobre tudo que você sabe, sobre tudo que você aprendeu e foi ensinado sobre o medo hoje para trás. E siga nesse vídeo para você aprender a vencer esse gigante do medo agora. Meu nome é Cláudia, tenho 43 anos e abri esse canal com um único intuito: transbordar na vida das pessoas aquilo que Deus fez pela minha vida. Como Deus transformou os meus medos, as minhas inseguranças, a minha procrastinação em combustível para eu seguir em frente. Nasci de uma família pobre e até hoje na minha vida eu venho lutado, gente, porque eu sei que eu sou um projeto de Deus criado para dar certo, assim como você é. E nós não fomos criados para sermos derrotados. E eu vou abrir esse vídeo, o tema desse vídeo é medo. Eu vou trazer alguns exemplos de medo e alguns insights e planos de ação práticos para você também superar os seus medos e deixar fluir de dentro de você essa criatura, esse ser corajoso, vencedor e reinante que Deus te criou para ser. O versículo bíblico está lá em 1 João, versículo 4, que é um dos muitos, milhares não, né, mas centenas que tem escrito na Bíblia, em que Deus nos ensina a não ter medo. Tem vários que dizem: não tenha medo, seja forte e corajoso, não temas nem te espante. Mas eu vou ler o capítulo 4 de 1 João, no versículo 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Gente, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu sou, como vocês, um ser humano, uma mulher que hoje mora sozinha, sou mãe, sou avó, tem mais uma netinha que está nascendo, e eu já cansei de esperar, porque quem espera cansa. A gente tem que agir, e agir começa aqui. Primeiro você ouve a sua alma, porque a nossa alma ela é a essência de Deus dentro de nós. E quando a gente ouve a nossa alma, a nossa mente, ela tenta nos paralisar, porque a mente é uma coisa concreta, é um fato. A mente, ela existe para nos mantermos vivos. Ela produz em nós aquilo que é necessário para manter o nosso corpo vivo. A nossa alma, ela quer crescer, prosperar, abundar. Então, assim, a gente tem que aprender a ouvir a nossa alma, concretizar na nossa mente tudo que a nossa alma deseja e colocar em prática. É por isso que eu estou aqui. Eu, assim, o meu canal no YouTube é recente, eu postei alguns videozinhos curtos. Esse é o primeiro vídeo que eu sentei, escrevi aqui como que diz, um script para falar sobre vocês sobre o medo, porque eu acredito que o medo é a maior causa de paralisação das pessoas. As pessoas não vão em frente porque ela tem medo. E quais são os seus medos? Do que você tem medo? Do que as pessoas vão dizer? Ai, medo do meu vídeo não ficar bom. Ai, mas eu tenho medo porque eu não tenho celular bom. Ai, eu tenho medo porque eu não sei fazer nada. Será mesmo? Todos nós somos dotados, todos nós temos dentro de nós uma luz que é emanada por Deus, porque Deus te criou, assim como criou a mim, criou a todos nós capacitados pela centelha divina que habita aqui, ó. Então você tem tudo que você precisa.
Você só precisa ativar isso dentro de você, ativar a coragem que veio de Deus, ativar a sabedoria, buscando a sabedoria, o conhecimento, estudando, olhando para dentro de si, cavando no interior do seu ser o tesouro que você já tem e ainda nem sabe disso. O amor lança fora todo medo. Qual é o maior medo hoje em dia? Quais são? Porque para a pessoa que sente medo, não tem como mensurar se o medo dela é ou não é razoável para ela. Simplesmente é um medo que trava. Mas um dos medos mais comuns é o medo do fracasso. Mas será que a pessoa tem realmente medo de fracassar? Ou ela projeta isso na sua mente por episódios que ela já passou e ela simplesmente lança isso como se fosse uma história que vai se repetir? Eu diria que é isso. O medo do fracasso, ele vem com aquela insegurança de mais uma vez você não conseguir. Mas e por que a gente tem medo do fracasso? Aí você usa aquela frase assim: não, eu não tenho medo do fracasso, eu sou corajoso. É que eu sou realista. A situação do Brasil hoje não está boa para empreender. Mas se eu sair do meu trabalho de CLT, como que eu vou pagar minhas contas? Tudo isso é medo de arriscar, medo de fracassar. A gente não confia plenamente em Deus. A gente acha que tudo depende das nossas mãos. Mas quer que eu te diga uma coisa? Nada está sob o nosso controle. Tudo está sob o controle de Deus. A gente só precisa deixar que Deus faça. A gente tem que se colocar na presença, no caminho e deixar que Deus faça, porque com certeza Deus vai fazer. As frasezinhas, eu tenho meus pés no chão. As coisas não são bem assim. Eu não tenho dinheiro para investir nisso agora. O medo do fracasso, ele não impede a pessoa de crescer, mas ele impede a pessoa de crescer exponencialmente. A pessoa, ela até cresce a conta-gotas, regradamente, porque tudo que ela vai fazer, ela pondera. E não estou dizendo aqui que não devemos ser ponderados, com certeza, mas devemos deixar que as coisas aconteçam antes de pensar na nossa cabeça que elas não vão dar certo. Porque o primeiro passo está na sua mente. Um conselho, um plano de ação para você que tem medo do fracasso. Troque essa palavra, fracasso. Porque o fracasso nada mais é do que uma tentativa sem êxito, certo? Se você tentou e não teve êxito, e você coloca essa palavra fracasso, isso te remete ao lado emocional da palavra. Fracasso vem carregado de sou incapaz, eu não tenho segurança para fazer isso vai me fazer ficar triste, é um lado emocional. Se você substituir essa palavra fracasso por feedback, aí você para e pensa, eu tenho um projeto para executar, mas a outra vez eu fracassei. Aí você vai dizer assim, eu tenho um projeto. Para eu executá-lo, eu preciso ver aonde o meu feedback me deixou. Qual ponto que eu errei? Em que pé eu deixei de acertar e errei? Aí você vai corrigir esse aspecto do seu feedback, você vai nomear os feedbacks. Esse feedback foi negativo, então tem que aperfeiçoar isso. Aquele feedback foi positivo, então eu vou aprimorá-lo, vou melhorá-lo ainda mais, substituindo essa palavra. Perdão. Fracasso por feedback, você já muda a forma com que a tua mente lida com isso. E isso te dá mais ânimo e coragem. Por quê? Porque aí você percebe que você consegue controlar o teu feedback negativo. E você pode ajustar a rota para que depois você tente novamente e o seu feedback possa ser positivo. Isso são passos, a gente vence de glória em glória. Não é da noite para o dia, porque estamos nessa terra em constante mudança. E a mudança
que você busca, que você procura, está nas suas mãos, está na sua mente. Quando você decide, sabe, colocar em prática as coisas que você ouve, que você aprende, você vai absorver aquilo que é bom para você e você vai colocar em prática, você muda a perspectiva do que está por vir. Você pode controlar aquilo que você sente, apenas mudando a maneira que você pensa. E o nosso cérebro, ele capta palavras. Então assim, ó, quando você troca essa palavra por feedback, você está dando para o teu cérebro uma estratégia para ele contornar aquilo sem o cunho emocional que a palavra fracasso traz, e ele vai te levar a buscar soluções para transformar o teu feedback em feedback positivo. Isso é maravilhoso, né, gente? Libertando aos poucos a tua mente. Por exemplo, você tem uma meta, você vai traçar uma meta, e por exemplo, você tem uma meta de 1 ano. Digamos, vou colocar aqui no cunho estético, emagrecimento, que é uma coisa que todo mundo busca, mas você tem medo porque você já tentou e nunca conseguiu, certo? Em vez de você querer emagrecer 10 quilos em 1 mês, coloque essa meta para 1 ano todo. E fatie essa meta longa de 1 ano em pequenas metas. Por exemplo, essa semana eu vou emagrecer 500 gramas. Olha que pouquinho, gente. Aí na semana que vem mais 500 gramas. Então assim, ó, se você colocar metas pequenas para o teu cérebro, metas fáceis, isso vai gerar em você dopamina. Vai gerar em você o senso de capacidade. Isso vai te dar ânimo para você seguir em frente na sua meta de ano inteiro. Entende? Então, você torna uma meta grande e difícil em pequenas micrometas fáceis, tangíveis, que você consegue alcançar de glória em glória. Quando o teu cérebro se acostumar com essas pequenas vitórias, o teu medo do fracasso, automaticamente ele vai sendo substituído. Aí você ganha coragem, resiliência e ânimo para ir fazendo coisas maiores. Isso é fantástico, gente. Isso eu aprendi, tá? Eu tô aprendendo ainda, na verdade, somos eternos aprendizes aqui nessa terra, né? Mas vencer o medo é uma coisa assim que é um treino. A gente tem que treinar a nossa mente. Porque quando você vence um medinho pequenininho, aí você vai indo e cada vez mais você vai vencendo outros maiores, outros maiores. Não foque no resultado. O teu resultado é um corpo saudável e magro. Mas não foque no corpo, foque no processo. O que você pode fazer hoje para chegar até lá? Eu vou te dar algumas dicas assim que eu fiz, que eu faço na verdade, né? Porque ao longo dos anos a gente vai aprendendo o quão importante é a gente estar saudável. Mas assim, ó, qual é uma pequena mudança que você não faz hoje que faria toda a diferença para você ter em 1 ano o teu corpo saudável? Beber mais água. Quando você pega um copo de água e vai tomar água no teu dia, não tome 1 copo, tome 2 naquela hora, para você não esquecer. Ou esteja sempre à mão de uma garrafinha e encha ela. Porque quando você toma água, você não vai tomar um golinho daquela garrafa, você vai tomar quase a metade daquela garrafa, depois você enche, toma mais, já vai mudar. Isso são pequenas metas que você... E cada vez que você começar a conseguir isso daí, você vai ganhando mais ânimo para seguir em frente. Então assim, ó, se você focar nas micrometas, você vai ganhando coragem de seguir em frente. Porque isso te gera incentivo. Isso é maravilhoso, gente. A gente se sente incentivado de seguir em frente. Com pequenas vitórias, mas com o olho focado no resultado, você vai enxergar que é muito mais fácil vencer uma pequena meta do que focar no resultado final e ter a decepção de não conseguir, porque nós somos assim, né? Então assim, se você foca no processo, é muito mais fácil. Divida as tuas metas. Então esse é o plano de ação para você que tem medo do fracasso. Estabeleça uma meta, se você tem uma meta grande,
Você pode estabelecer meta de 30 dias, 6 meses, 1 ano, e todas essas metas você vai fatiar ela em pequeníssimas, tá bom? Outro medo que trava as pessoas, o medo do sucesso. E por que eu digo que as pessoas têm medo do sucesso? O medo do sucesso impede a gente de viver o nosso propósito, porque a gente tem insegurança sobre o futuro. E a nossa tendência é, a gente melhora um pouquinho e acha que já é o suficiente. E isso é medo do sucesso. Porque você acha que já está bom assim. Mas Deus não quer, a vida é constante crescimento. Vocês sabiam que o nosso corpo renova as células? E que a cada 6 meses, todas as nossas células são renovadas? Eu estou estudando anatomia, gente, é verdade. Então assim, ó, você já não é a pessoa, o teu corpo já não é o mesmo corpo de 6 meses atrás. Todo o teu corpo, toda a estrutura celular já foi modificada. Então por que na tua vida as coisas têm que ter estabilidade? Não faz sentido. O sucesso, ele requer sempre crescimento, crescimento, crescimento. Aí você tem aquelas frasezinhas de bloqueio que você ouve desde criança, né? Você fica inseguro sobre o futuro. Você fala assim, mas eu tenho uma empresa, se eu tiver 2 vou me incomodar demais. É medo do sucesso. Mas eu tenho 3 funcionários, já me incomodo tanto, já pensou se eu tiver 10? Medo do sucesso. Por quê? Esses medos aí fazem com que a gente fique paralisado da mesma maneira que a gente está. Isso impede que você cresça, que você expanda, que você atinja mais pessoas. Se você for um empresário de sucesso, uma mulher de sucesso, você vai poder abrir muito mais emprego, ajudar muito mais pessoas. Você vai poder chegar a alcançar mais vidas. Você vai poder colaborar muito mais com a sociedade do que se você ficar estagnado, paralisado e achando que está tudo bem. Não está tudo bem, gente. A nossa vida, ela deve ser pautada em crescimento. Em cada nível de crescimento haverá novos bloqueios. Então assim, ó, eu estou nesse patamar, eu galguei esse degrau, eu estou melhor do que ontem. Mas eu quero subir para esse degrau. Vai aparecer outro tipo de medo aqui. E eu terei que descobrir e enfrentar esse outro medo para eu subir para este degrau. E assim sucessivamente. E não é só na área empresarial, não é só nos negócios, é na nossa vida em geral. É na nossa família, é como pessoa, como esposa, como mãe, como avó, como filho, como irmão. Todas as vezes que nós nos deparamos com um problema ou com medo de ir em frente, é porque a gente tem que subir o próximo degrau. E assim sucessivamente. E para isso, tem um plano de ação também. E esse plano de ação, ele é bem simples. Você vai exercitar a visualização mental. O que é isso, visualização mental? Por exemplo, eu estava trabalhando, meu último emprego que eu trabalhei para outras pessoas foi como prestadora de serviço. Eu fazia faxina, limpeza, jardim, limpava a loja, ganhava até um salário bom, tá? Relativamente bom. Mas eu estava exausta, meu corpo já não aguentava mais aquela rotina. E eu sempre tive em mim uma ânsia de querer coisas melhores. E isso não é egoísmo, tá? Isso é a essência de Deus, a minha alma gritando dentro de mim. Porque assim, ó, nós fomos criados para comer o melhor dessa terra. Foi para isso que Deus nos criou. E eu não estava mais conformada com aquele nível. Então, o que eu quero dizer? O que é praticar a visualização? Você imagine o patamar onde você quer chegar. Você vai fechar os teus olhos, coloque uma musiquinha assim, um fundo musical, assim, instrumental, bem tranquilo, fecha seus olhos. Respira devagar, solta o ar. Sinta o ar entrando em você e visualize com a tua mente aonde você gostaria de estar agora. O que você gostaria de estar fazendo agora? Como é a roupa que você gostaria de estar vestindo agora?
Qual é o cheiro que você está sentindo agora? Como é a casa que você está agora? Como você trata os teus funcionários hoje? Faça esse exercício, visualize o que você quer. Porque quando a gente cria na nossa mente uma imagem daquilo, a nossa mente ela se familiariza com aquilo e automaticamente ela deixa de te bloquear para você ir em direção àquilo. Por quê? Porque tudo que é estranho assusta o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele gosta de conforto e de conhecido. E como você torna as coisas que não são ainda na sua vida conhecidas ao teu cérebro? Quando você começa a visualizar o que você quer. Treino. Isso é treino. O nosso cérebro, ele precisa de treino e treino sempre. Quando a gente cria o nosso mundo interno, ele é recriado externamente. Por quê? Porque aí a tua mente, ela vai alcançar conexões, pessoas, caminhos, formas de levarem você a alcançar aquilo que a tua mente visualizou. Gente, isso não é besteira. Hoje em dia a tecnologia ela anda tão avançada, os estudos, a neurociência, o estudo do cérebro já comprovam que as pessoas que usam a mente para transformar aquilo, a realidade delas, elas mudam a realidade externa. Isso é real. Eu estou vivendo isso na minha vida, eu estou caminhando e não vou mais deixar de estudar sobre isso, e é por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, porque eu acredito sinceramente que todas as pessoas que assistem esse canal, que se inscrevem nesse canal, ou que buscam outro tipo de conhecimento, que focam em conhecer o funcionamento da mente, da alma, do corpo, se conectam com Deus, é impossível a pessoa não vencer. A gente vence sim. Imagine-se então com o sucesso que você deseja alcançar, porque pensar também é uma ação. Quando você está pensando, você não está sem fazer nada. Você está trabalhando, treinando a sua mente. Isso é uma ação mental. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Deus pensou e verbalizou o mundo e a criação e a nossa vida. A nossa existência existiu primeiro na mente de Deus, e Deus verbalizou, Deus criou tudo que é bom, tudo que existe através da palavra que ele havia pensado antes. Então, se você é, como eu sou, criatura de Deus, criada à imagem e semelhança dele, você também é capaz de visualizar a sua vida, verbalizar e transformar aquilo que há dentro de você em algo externo, para que você alcance o seu propósito. Você precisa de uma coisa só: decidir. Quando a gente decide crescer, a gente enfrenta todos os nossos medos. A gente enfrenta, a gente vence, porque quando a gente decide, não há nada que possa nos parar. Quando Deus te dá a visão, Deus te dá também a provisão. E é no trajeto que Deus age. Quando Deus tirou Abraão da terra dele, quando Deus chamou Abraão para ser pai de grandes nações, o que Deus disse? Saia do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus não falou como, nem aonde, e nem por onde, e nem nada. Deus não falou nada. Deus só falou: saia, porque é no trajeto que Deus dá a direção. É no trajeto que Deus dá a provisão. Se você decidir hoje mudar de vida, confie plenamente que Deus vai te direcionar para o caminho que Ele já tem criado para você. Só confie. A palavra medo, eu fiz uma pesquisazinha aqui, ó, aparece na Bíblia cerca de 120 vezes a palavra medo, mas versículos que tem: não temas, não desanimes, seja forte.
aparecem até 180 vezes, ou seja, se você aplicar cada dia da sua vida, vai ter um versículo falando para você, não temas. Em Josué 1,9 diz, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem te desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, os planos de ações para hoje são: substitua a palavra fracasso por feedback. Trace uma meta e divida ela em micrometas e vá vencendo uma por uma até você chegar no seu objetivo. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo do sucesso, porque você nasceu para ser grande, você nasceu para ser vitorioso, reinante. E se você gostou desse conteúdo, eu vou gravar toda semana. Hoje é quinta-feira, eu estou subindo esse vídeo na quinta. Na próxima quinta-feira eu vou gravar um vídeo falando sobre a procrastinação e trazendo para você planos de ação para você deixar de procrastinar. E aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar mais alguns versículos. Tem 2 Timóteo 1, versículo 7, 1 João 4 e 18, Salmos 27, 1, Salmos 56, 34, Filipenses 4, 6, 7, Isaías 41, 10, Provérbios 3, 24 e 26, João 14, 27. Se você ainda não é inscrito no meu canal, me ajude a crescer, conecte-se, encaminhe vídeos sobre suas dúvidas, seus medos. Gente, eu amo conhecer pessoas e me conectar com pessoas. Eu quero que a minha vida, que a minha experiência de vida sirva para você aprender e crescer também. Eu quero alcançar, ajudar as pessoas para que elas acreditem em si mesmas. Porque um dia, gente, eu precisei ouvir isso de alguém. E é por isso que eu estou aqui. E eu vou gravar toda semana, eu vou gravar vídeo falando sobre autoconhecimento, falando sobre Deus, falando sobre as minhas experiências de vida e como a gente é capaz de vencer aquilo que nos trava. E o principal de todos, a nossa essência, que é de Deus, que é divina e perfeita, não fomos criados para ser escravo. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, deixar o seu like e se inscreva no canal para me ajudar a alcançar a vida de outras pessoas que, assim como eu, um dia sentiu muito medo. E se me falassem há 10 anos atrás que um dia eu estaria gravando um vídeo para o YouTube ensinando as pessoas como vencer os seus medos, eu acho que eu não acreditaria não. Mas eu venci, e eu estou aqui, e eu não vou desistir de você.